Aqui a gente trabalha com vários tipos de projetos, né? Com moldes free da internet, com moldes criados por nós, principalmente pela Marion e adaptado por mim, tá? Então é o que a gente faz, encontra a melhor medida, as melhores proporções para tornar ele mais simples, inclusive, para vocês que não costuram ainda, se atrevam, porque vale muito a pena. Então, eu quero dizer para ti que está começando agora ou que não costura, né, que não deixe de assistir essa nossa mini maratona. Nós desenvolvemos uma série de golas para aquecer, tá? E aí a gente vai distribuindo isso, inclusive para quem não tem máquina que quiser costurar à mão. O que nós vamos trazer aqui? Vamos começar, ó, pela mais simples, tá? Formato mais simples, mas que é muito usada, tá? Ela é fácil para vender, fácil para presentear e ela é fácil, porque a gente vai começar por essa daqui, porque esta gola é fácil para adaptar a várias pessoas por causa do tamanho, tá? Porque costureira também merece gola, então eu peguei esse tecido aqui e eu peguei essa medida, né? Que eu vou usar aqui, 25 de altura, 82 de comprimento, tá? Aqui ele tá dobrado. Então, 82 de comprimento foi a medida que eu encontrei para servir em várias pessoas, tá? É um bom tamanho para fazer esse excedente. Eu vou costurar esse aqui com Melton. Por que eu vou fazer com Melton? Para já começar a ter essa dica. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o peludinho para cima e vou colocar o meu tecido com o direito para baixo. Isso é tudo que eu preciso. Então, eu alfinetei, tá, gurias? Isso aqui serve para o soft também. Coloquem ele plano assim, ó. Esse tecido tá passado, esse tecido 100% algodão, ele tá passado, para facilitar aqui a nossa vida. E explanem todo ele aqui em cima da mesa, ó. E alfinetem em todas as pontas. Como são tecidos diferentes, sempre que se trata de união de tecidos diferentes, o legal é sempre a gente pôr vários alfinetes, tá? Então, eu coloquei em todas as pontas, pode colocar um aqui também, e aí eu distribuo, ó, entre o comprimento desses 82 centímetros aqui, eu coloquei um no meio e um entre dois aqui, né? Um entre cada meio, porque isso vai facilitar, gurias, para não travar. Embora eu vou dizer para vocês ali, eu vou mostrar qual é a dica para costurar, tá? Inclusive em máquinas domésticas. Porque quando a gente não conhece, às vezes a gente vai tentar costurar soft na máquina doméstica e ele não costura. Ele falha um ponto, falha dois, falha três, e a gente acha que é a nossa máquina, ou que a nossa máquina não aguenta, ou que a gente não sabe costurar. Por que isso acontece, gurias? É por causa da agulha, tá? Eu reforço sempre para vocês que um dos principais motivos para as nossas costuras não darem certo é a agulha. A agulha deve ser ideal para o tipo de tecido que a gente vai costurar. Então, nós temos uma agulha intermediária? Sim, nós temos. Na maioria dos tecidos, por exemplo, nas nossas costuras comuns, a gente pode usar a agulha 14, tá? Ela é uma agulha mediana e ela costura tecidos finos e costura tecidos médios. Então, ela é uma agulha que suporta tranquilamente. Se eu quiser costurar agora soft com agulha 11, ele não costura. Normalmente, né, numa máquina doméstica, principalmente, ele vai costurar um ponto ou dois e vai falhar, e vai falhar, e vai falhando, e não vai fazer a costura. Então, calma, não é a tua máquina, é a agulha. Porque não é uma simples gola, né, meninas? São as dicas importantes de tecido que a gente vai trazendo aí. Melton não é vendido a metro, tá, meninas? É que nem malha, ele é vendido por quilo,
tá? Então, vou pegar um pedacinho desse que eu vou costurar aqui, vou dobrar, inclusive, ó, porque esse é o meu teste, eu vou costurar ele dobrado, por mais que lá eu vá usar uma camada só, né? Aqui eu vou testar, então eu vou dobrar o pelinho para dentro, para fazer esse meu teste, e vou costurar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que esses tecidos mais grossos, eles tendem a travar, né? Porque a máquina precisa de mais força para puxar a cada ponto, né? Não mais força, mais lentidão, né? Ela não flui com a mesma velocidade do tecido 100% algodão. Então, vamos começar por aqui. Vamos usar uma agulha 14, tá? Aumenta o ponto, não puxa e nem empurra o tecido, só guia tranquilamente, tá? Eu só tô falando, não é para te assustar, vai ver que é tudo normal. E aumenta esse ponto e faz o teste. Se eu tivesse costurando 100% algodão, estaria costurando com ponto 2, 2,5. Aqui eu vou, com certeza, eu vou partir no mínimo de 3. No meu caso, aqui na minha máquina, eu tô com o ponto 3. Lembrando que nessa minha máquina aqui, gurias, o ponto 2,5 já é um ponto grande, tá? Então, varia muito de máquina para máquina. Numa máquina doméstica, normalmente um ponto 2 é um ponto bem pequenininho. Na minha, ele já é um ponto bem generoso. Fiz aqui o meu teste, ela já estava com o ponto maior, né? E vou mostrar para vocês aqui bem de perto, ó, que eu consigo enxergar o meu ponto, ó. Agora, se eu colocar um ponto pequenininho, vou diminuir aqui para a gente ver essa diferença, que é isso que faz uma agulha pequena também, né? Ó, ele não pega velocidade. Por quê? Porque ele precisa atravessar esse tecido, né? E lá laçar o ponto, e é por isso que ele falha. Então, esse é o ponto grande. Vocês viram aqui, ó, eu vim costurando e fiz uma costura bem normal. Aqui do lado eu fiz a pequenininha e ele já começa a ficar gordinho, por quê? Porque ele começa a travar ela, ele começa a fazer um bolo. Então, ele não flui com a mesma beleza. Então, aumentem o ponto, tá? Vamos deixar aqui, ó, se tu tá fazendo que nem eu vou fazer essa, sem nenhuma emenda de tecido, vamos deixar no centro dessa peça, que tem 82, né? Então, vamos deixar aqui a 41, aqui no meio dela, no meio do comprimento. Vamos marcar aqui para deixar uma abertura para desvirar. Lembrando que, gurias, quanto maior essa abertura, mais depois nós vamos ter que fechar a mão, né? Então, atentem o que é melhor para vocês, tá? O que vocês preferem. Eu sei que 6 centímetros é o suficiente. Então, testem, né? Faz o primeiro, faz com 6 centímetros. Se tu achar que é pouco para tu desvirar, dependendo da tua mão ou da tua prática, tu faz ele maior. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vai levar ele tranquilamente, sem puxar, sem empurrar, sem forçar a máquina, por isso é legal não costurar tão rápido, tá? Retrocesso. Pronto, tô chegando lá na minha medida de abertura. E vou fazer um retrocesso. E aqui vocês notam que eu cortei com um pouco de margem, né? Eu não cortei do mesmo tamanho, eu deixei assim, menos de meio centímetro, né? Inclusive, mas para a gente enxergar ele fica mais fácil para costurar. Por que isso, gurias? Porque se eu cortasse do mesmo tamanho,
Se eu cortasse os dois tecidos do mesmo tamanho, da mesma medida, para costurar ali, eu ia ter que ter mais esse cuidado de ficar mantendo as pontas e mantendo as pontas alinhadas uma com a outra, para fechar, certo? Com isso, eu estaria muito tempo com as mãos na máquina e tentando encaixar e tentando ajeitar, e aí eu ia manipulando isso. Então, deixa um pouquinho de sobra, distribui uns alfinetes aí numa quantidade bem legal, te certifica agora de que tirou todos, né? E agora sim, emparelha e desvira e tá pronta a nossa gola. Uma gola simples, mas que tem a mesma qualidade, o mesmo charme, tá? Aqui, ó, gurias, na abertura, eu nem vou cortar aquele a mais que eu tenho, eu vou deixar, porque era só um pouquinho mesmo, né? Só não é da mesma cor, mas é o mesmo Melton ali daquele macaquinho, ó. Então, dá para fazer brinquedo para as crianças e dá para fazer gola bem quentinha. E vamos desvirar. Os cantinhos eu dei uma suavizada, ó, meninas, para não ficar com muito volume, né? Porque o tecido que a gente tá usando aqui por dentro é um tecido mais gordinho, então eu só cortei a quina. Vou lá e desviro a minha peça. E aqui que eu me refiro para vocês, ó, se ela ficar muito pequena, a gente vai forçar esse Melton e depois vai dificultar na hora de fechar a máquina, né? Não precisa grandes ferramentas, vai lá e acomoda o cantinho. Para acomodar aqui, ajeitar o cantinho, a gente sempre segura, né, guria? Segura aqui, ó, o cantinho e ajeita. Não te atira quando as pessoas dizem aí que tu pode fazer isso com tesoura. Deixa para quem quer, não faz porque não vale a pena, tá? Se furar, tu vai ter que desvirar e costurar um pouquinho mais para dentro. Não tem problema, mas aqui a gente gosta de facilitar. Aqui, gurias, que eu comentei, ó. Então, se o tecido de cima não estica e tu forçar para abrir, esse aqui vai dar de si e esse não. Na hora de fechar, eles não vão se encaixar, né? Então, é preferível, nesse caso, tu deixar uma abertura generosa, como nós falamos aqui, para eles se encaixarem. Tudo certo aqui. Agora, então, tu pode fechar a mão ou rebater a máquina, né? Tu pode fechar aqui com pontos invisíveis ou rebater uma costura, que é o meu caso aqui. Como eu fiz essa abertura no meio, eu vou começar já aqui, porque daí minha parte de começo e costura vai ficar. E essa é uma parte que vai ficar nas costas, né? Na nuca. Então, por isso que a gente deixa essa abertura nesse lado, vai ficar lá nas costas. Então, eu vou começar por aqui. Tô chegando aqui no final, ó, gurias, e não esqueçam, essa é uma peça de acabamento. Então, as linhas aqui da onde eu comecei, ó, porque eu comecei aqui, eu pego as duas, eu encontro as duas, a de cima e a de baixo, e trago para fora do meu trabalho, tá? Para não fazer aquele bolo de linha lá do outro lado. Então, eu pego as duas e trago elas para cá. Passo por cima da onde eu comecei, diminuo um pouquinho o meu ponto e faço um retrocesso.
tá? Eu gosto de diminuir o ponto, porque daí eu não faço um retrocesso, acaba não ficando muito grande. E tá pronta a nossa gola. Ó, e com uma linha da cor dele, ele nem vai aparecer, tá? Então, não dê muita velocidade, costura tranquilo, ou tranquila, ou tranquilo, e tá pronta a tua gola. Para usar de muitas maneiras. Qual que eu acho que é a melhor opção? Muitas. Ó. A parte de dentro, vira para frente e encontra as duas pontinhas de baixo, tá? Começa unindo assim, ó. Tá? As duas pontinhas de baixo. Aí, como que a gente usa? Essa ponta aqui, né? A gente encontra, ó. Lá tá a nossa ponta da nossa... E a gente traz pra cá. Coloca aqui um alfinete, como tu quiser, só para visualizar. Então, a pontinha que é bem aqui embaixo, eu vou deixar ela toda junta aqui, para eu verificar a minha gola. Então, aqui ela não se encaixa, né? Ela não sobra. Sobra alguma coisa, mas por quê? Porque agora vem, com essa altura de 25, vem a altura do pescoço, né? Para fazer a gola charmosa e mostrar o tecido fofo que tu colocou por dentro. Então, agora, porque esse 25 é muito alto, tá, gurias? Aí, tu vai dobrar conforme o pescoço do teu cliente aí, e vai ajeitar da melhor maneira possível para ti. Então, aqui tu vai poder dobrar bastante, tu vai poder dobrar menos, ó. Essa medida é a melhor que tem pra gente quando começa, porque é só eu dobrar mais e ela aumenta, né? Se eu tenho um pescoço muito fininho ou muito comprido, que não é o meu caso, então eu vou dobrar menos, ó. E vai ficar pequenininho aqui em cima. Então, qual é o ideal, assim, ó, gurias, para essa gola? É enxergar ela assim, ó. E deixar os dois triângulos aqui embaixo e colocar botão tic-tac, botão de pressão, né, que é como a gente conhece os botões de pressões, ó. Levanta para cá para visualizar isso. E os botões de tic-tac são um aqui e o outro aqui. Para esse é o modo mais simples. Aqui tu pode usar aqueles botõezinhos de pressão, né, os parecido com colchete, né? Então, essa é o melhor lugar. Existem inúmeras outras formas de usar essa gola. Essa é a mais simples, tá? Então é isso, vida de artesã tá sempre inventando, incrementando, e essas golas são aí uma possibilidade também para quem tá, ó, Marta já tá se vestindo com a gola dela. Quero ver o pessoal que fizer as golas se fotografar com elas, né? Para ver se ficou legal, tem que botar no pescoço, né? Até, meninas, obrigada, e façam peças que quanto mais a gente faz, mais a gente vende, mais a gente exercita, e mais a gente ama, e mais a gente usa os nossos tecidos lindos.